Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Rotas de Linguagens. Meu nome é Andréia, eu sou professora de arte. Vamos lá para a nossa aula? Lembrando que hoje a gente está na Rota de Linguagens Literatura e Cinema, a memória em foco. E o nosso objeto de conhecimento de hoje é a fotografia, na unidade 1. Ok? Lembrando aí que a fotografia, né, ela é um recurso muito utilizado aqui na nossa contemporaneidade, né? É um recurso que a gente utiliza muito. Vocês já prestaram atenção, mais ou menos assim, a quantidade de fotografias que passam diante dos nossos olhos todos os dias? Quantas fotografias nós produzimos, né? Recebemos nos nossos celulares, enviamos, é uma quantidade tão grande que a gente nem para analisar, certo? Porque é uma coisa que já vira uma coisa banal, de tão presente no nosso cotidiano, né? Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente está visualizando essas imagens, certo? Que isso é fato, todo mundo já sabe, que a fotografia é um fenômeno nos dias atuais. Mas vocês sabiam que a fotografia, ela é considerada um desenho, literalmente? Vamos ver aqui um conceito. A origem etimológica de fotografia vem do grego e significa gravar com luz. Foto significa luz e graphe significa escrever, gravar. Desde as nossas primeiras aulas aqui dessa unidade, a gente está vendo, né, que a fotografia, a imagem, na verdade, ela foi uma das primeiras linguagens da humanidade. Lá na primeira aula a gente viu, lá na arte rupestre, o homem, antes mesmo de desenvolver uma fala, desenvolver uma linguagem escrita, ele já se expressava através das imagens, certo? E a fotografia nada mais é que o aprimoramento dessa linguagem, o aprimoramento nesse mais alto nível, né? Desde lá do desenho até essa imagem mais realista que é a fotografia. Mas como que tudo isso começou, né? Será que foi rápido? Será que demorou? Vamos dar uma olhadinha aqui. A origem. As primeiras experiências fotográficas de químicos e alquimistas datam da antiguidade. Na Grécia Antiga, foi criado um aparelho chamado câmara obscura, ou câmara escura, capaz de criar imagens invertidas, certo? A câmara escura, na verdade, ela é uma base, né? Ela é o início de tudo, mas ainda não conseguia reproduzir, né, uma imagem nítida, né? Ela apenas projetava, projetava através de um pequeno orifício numa caixa escura, uma imagem invertida, mas aí já era um avanço, né? Já era um começo de tudo, certo? E a gente considera que isso aí foi aí uma base para o que a gente tem hoje da câmera fotográfica, certo? Vamos falar aqui sobre a primeira fotografia, né, oficialmente na história. Propriamente dita, foi a obra do francês Joseph Niepce, né? Ele estudava as propriedades do cloreto de prata sobre o papel desde 1817 e obteve sua grande obra no verão de 1826. Niepce, obviamente, essa fotografia foi a primeira dele, mas ele já vinha tentando aí mais ou menos 9 anos a mesma mistura, né, os mesmos experimentos, e eu imagino que ele conseguiu esse feito, né? E ele ficou muito agraciado por conta das tentativas. Obviamente, ele se inspirou em todos os estudos que estavam tendo bem antes disso. Ele não foi o único, né, que deu origem, né, à fotografia, mas ele, com certeza, ele ficou para a história por conta dessa primeira fotografia. Aí você pode olhar para essa fotografia e pensar, mas essa fotografia não tá legal não, hein? Tá um pouco borrada, não tá nítida, mas se a gente for levar em consideração, né, a época e as tentativas que eles vinham tentando,
que eles vinham tentando esse resultado. Isso daí foi assim um resultado brilhante, que é da janela do prédio onde morava Niepce. Eu imagino que ele ficou feliz, né? Estava sozinho, eu imagino também. E com esse resultado aí, mesmo hoje a gente olhando e achando que não está muito legal, mas aqui a gente consegue perceber o telhado ali onde ele conseguiu esse feito, certo? Então, a fotografia hoje eu já falei um pouco sobre, né, que ela é muito presente no nosso dia a dia, mas ela tem várias funções. Vamos observar aqui. A fotografia nos permite eternizar momentos importantes de nossas vidas e da história. A fotografia é uma das maiores invenções da humanidade, pois ela tem o poder de transformar o momento em uma memória inesquecível. A fotografia, a gente pode dizer que ela é um recorte, né, da realidade, é a reprodução mais fiel, digamos assim, da realidade. Quem nunca pegou uma fotografia, né, de alguns anos atrás e conseguiu reviver aquele momento, né, reviver aquele momento exato com aquelas pessoas, conseguiu voltar atrás e sentir ali a sensação daquele momento, né, até os sons que estavam ali naquele lugar, né, com aquelas pessoas. Então, a fotografia tem esse poder de fazer esse retrocesso e você conseguir reviver aquele momento, certo? Mas a fotografia também tem outras funções nos dias atuais. E a gente vai falar hoje especificamente sobre a fotografia documental. Vamos dar uma olhadinha aqui. Na forma documental ou jornalística, a cobertura fotográfica de fatos históricos marcantes é um dos maiores, se não o maior benefício da fotografia para a sociedade. O objetivo da fotografia documental é contar uma história através de imagens que retratam a realidade. Então, a fotografia documental, ela tem esse poder de tirar aquele recorte ali da realidade, uma realidade comum, geralmente ao coletivo, comum a todos, e trazer o olhar do fotógrafo para aquele fato, que geralmente é uma situação problemática, uma situação, né, de vulnerabilidade social, uma função que é uma situação que traz ali uma reflexão, né, coletiva, certo? E aí agora a gente vai ver um dos fotógrafos brasileiros que trabalha muito bem essa questão da fotografia documental. O nome dele é Sebastião Salgado. E tem uma fotografia dele aqui e ele fala assim: espero que a pessoa que entre nas minhas exposições não seja a mesma ao sair. Justamente ele fala isso por conta da reflexão que ele traz em suas fotografias, que traz uma carga dramática. Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas obras do Sebastião Salgado. Essa primeira foto aqui é a foto dos mineradores, que ele retrata a situação, né, de trabalhadores que trabalhavam de forma muito deprimente, no caso aqui. O Sebastião Salgado, ele trabalha a fotografia documental em PIB, né, em preto e branco, e ele geralmente, ele traz a cena, né, com a carga dramática e sempre procura destacar uma figura protagonista. Como a gente consegue ver nessa imagem, a figura protagonista aqui é esse trabalhador que está, né, aqui escorado de uma expressão um pouco pensativa, mas ele mostra todo o cenário, toda a situação onde se trabalha. Por que o preto e branco, né? Lá na primeira aula nós vimos que os elementos visuais, né? E a gente viu que a cor é um dos elementos visuais que mais chama a atenção quando você olha para uma imagem, certo? Então, o preto e branco, ele propõe, talvez,
que, tirando a cor, a pessoa, o espectador, quando olha para a obra, ele vai, obviamente, se atentar ao conteúdo e não às cores e formas, e sim ao conteúdo propriamente dito, que é aí o principal objetivo do documento, da foto documental, certo? A próxima foto que a gente tem aqui do Sebastião é também da série Trabalhadores e mostra aí uma cena de trabalhadores no mercado local. No caso também ele faz toda uma proposta aqui da cena dos trabalhadores geral, mas tem uma figura protagonista também, que é aqui uma criança segurando um cesto, né? Uma criança que talvez não deveria estar aí nesse meio de trabalhadores, né? Por ser uma criança de menor, obviamente, certo? Então, a fotografia documental tem esse objetivo também de trazer esse questionamento, né? De trazer um olhar crítico, uma denúncia, a gente pode dizer assim, certo? Mais uma só para finalizar, que é uma fotografia também de índios navegando sobre o rio. Aí ele utiliza uma proposta de luz e sombra, uma proposta também da pintura, certo? E também trabalha com a questão das minorias, certo? Então, a fotografia documental, eu espero que tenha dado para entender que ela é essa questão do olhar do fotógrafo, do artista, obviamente, mas é um olhar crítico que também que vale a pena a reflexão coletiva, certo? Para finalizar a aula, gente, eu trago aqui para vocês um desafio, né, como sempre, de fotografia documental. Nesta atividade, você será desafiado a criar um ensaio fotográfico, documentando aspectos da sua comunidade, escola ou cotidiano. Eles deverão capturar momentos significativos, contar histórias visuais e transmitir emoções através das imagens. Ao final, poderão apresentar seus ensaios em sala de aula, promovendo discussões sobre os temas abordados. Então, você vai ter oportunidade de parar, analisar o seu meio, né, e trazer o seu olhar crítico a determinado tema, certo? Que vai ser a sua escolha. Essa atividade, ela vai estar na plataforma com o passo a passo que você tem, que você pode seguir para você ter um melhor resultado, tá? Eu espero que vocês façam e aproveitem esse momento de colocar em prática a fotografia documental. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.